dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, torcedor e sócio do Vasco, beirando os 70 anos de idade, que com muita raiva dos políticos vascaínos propõe conversar com você sobre as coisas do Vasco, sua política e sua administração. Vem do meu avô que me ensinou a amar o clube, o respeito e o orgulho que tenho pela instituição, que tem uma das mais belas histórias esportivas do mundo. Passei cerca de 30 dias sem me dirigir a vocês sobre o Vasco. Aliás, a ninguém mesmo. Claro que isso pode prejudicar meu crescimento como canal, mas como estou pouco me lixando para isso, preferi não ocupar vocês com papo furado. E foi só isso que aconteceu nesses últimos 30 dias. A seguir explicarei isso. Constantemente tenho falado sobre a atuação das pessoas que interferem de uma maneira ou de outra na administração do Vasco. Algumas pessoas interferem diretamente por força de suas obrigações como dirigentes eleitos. Outros são diretores indicados pela chapa vencedora e outros são funcionários de carreira escolhidos para administrar o Vasco. Tão importantes como estes, existem pessoas com muito poder no clube. São os conselheiros. Outra força importante no Vasco, mas que não interfere na administração do clube, são os torcedores, sejam sócios estatutários, sócios torcedores ou simplesmente torcedores. Tenho falado sempre sobre as ações políticas presentes diariamente e que dominaram o Vasco nas últimas 5 décadas. Talvez o torcedor e o próprio brasileiro tenha sido doutrinado para acreditar que política e futebol não combinam e devam ser mantidos separados. Mas isso é uma mentira. Futebol é cultura popular e os políticos sabem da importância de manipulá-la a seu favor. Explico mais tarde isso também. Vou falar hoje sobre tudo o que aconteceu desde o final do Campeonato Brasileiro, passando pelas festas de final de ano e início do ano novo, e tudo o que aconteceu ou não desde então. Volto após a vinheta. Até já! Aproveite para dar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até já! Estou de volta. Considerando que meu canal não possui um viés competitivo, ou seja, não estou aqui para disputar likes, compartilhamentos e comentários com os outros, e apenas dou minha opinião sobre as coisas internas do Vasco, o que já é o suficiente para desagradar alguns, sempre vou marcar presença no campo político-desportivo, por incrível que pareça, mesmo que desagrade o YouTube. Não sou competitivo como a plataforma adoraria e jamais competirei com outros canais que se concentram em falar das coisas que acontecem nas 4 linhas. Quando julgar importante fazer referência a outro canal, o farei por convicção e não por birra, divergência ou tentativa de ganhar pontos. Se a plataforma julgar que independência não é importante, que discordância filosófica é irrelevante e o importante é ser vaquinha de presépio, aviso logo que prefiro a coerência como linha de ação e prefiro encerrar minha participação aqui a ter que me dobrar politicamente. Divirjo frontalmente daqueles que acham que futebol não se mistura com política. É mentira. Política e futebol estão diretamente ligadas no Brasil, mesmo que o Vasco tenha dado imensos exemplos de abertura para todas as camadas da população, não discriminando nenhum segmento, sempre acatando o torcedor de qualquer classe social, religião, credo, ideologia política ou convicção sexual.
O Vasco sempre foi um clube conservador. Acredito, pela vivência de meus 70 anos, pela história que me foi passada pelo meu avô e pela nossa história, o português sempre prezou a unidade. Afinal, somos a única colônia da América que não se fragmentou. Mantivemos-nos sempre unidos em torno de uma filosofia católico-cristã. Nossa educação de base vem dos jesuítas. Algumas pessoas confundem a verdadeira história cristã do clube com uma ideologia revolucionária que não existe, como se um vascaíno pudesse ter uma única célula com DNA marxista. O colonizador português sempre foi conservador. Se os regimes revolucionários fossem bons, teriam dado certo nos países de origem e não precisariam ter sido exportados como um vírus. Sabemos que tais países hoje usam sistema capitalista para sobreviver e sistema marxista para se manter no poder. Por ser um clube aberto, que aceita as diferenças, não significa que o Clube de Regatas Vasco da Gama esteja mais à esquerda, nem que por trazer o símbolo cristão em seus uniformes esteja mais à direita. Mas, na verdade, se formos buscar ideologia na origem de nossos fundadores, acredito que nunca estiveram alinhados com qualquer vanguarda revolucionária. Muito pelo contrário. A Cruz de Malta ou a Cruz de Cristo tem mais a ver com dogmas conservadores tradicionais do que com ideologias revolucionárias de esquerda. Nossa história vem sendo deturpada há décadas e o Vasco vem sendo utilizado por pessoas que vêm causando muito mal ao clube. Terminado o ano de 2019, resolvi dar uma parada para me concentrar em observar o período de transição entre um final de temporada e o início da nova temporada. Sabia que os canais que falam sobre o Vasco já estavam maduros para fornecer informações sobre esse período de transição. Acompanhei todos os canais e tudo aconteceu de maneira previsível. Sabia que o Vasco terminaria o campeonato como esperado, nem em cima nem embaixo, no meio. Sem um time para disputar título, mas sem um time capaz de cair. Simplesmente um time medíocre de meio de tabela. Continuamos sem dinheiro em caixa para contratar novos reforços, o que se tornou uma realidade incômoda, mas aceitável. Só esperava, pelo menos, ter uma graninha para pagar o débito com os jogadores e principalmente com os empregados do clube. Acreditei, mas isso não ocorreu. As coisas pioraram nesse sentido. Com relação ao treinador e comissão técnica, esperava que o Vasco pudesse ter renovado com o Luxemburgo, mas o problema financeiro e a ambição do ex-treinador acabaram por provocar uma reviravolta e a solução foi acertar com Abel, um treinador que aposta nos jogadores baratos da casa. Não conseguimos renovar com alguns jogadores importantes, mas conseguimos nos livrar de algumas tranqueiras. Resumindo, começamos o ano do mesmo jeito de sempre, com uma política conturbada, sem saber quem manda na casa de Noca e sem saber onde está o dinheiro, se é que há. Infelizmente, não sei se o orçamento para 2020 existe, é factível ou apenas uma peça de ficção. Se você não consegue simular seu fluxo de entrada de recursos, a maioria já comprometidos por antecipação, e não pode confiar na previsão das despesas, um exercício de futurologia que desafia as mães de Nás da vida, como administrar a empresa? Se não posso confiar nas pessoas que circulam pelos corredores do clube, confio ainda na torcida, que demonstrou e vem demonstrando constantemente o amor desmedido que possui pelo clube. Duas perguntas me incomodam demais. Primeiro, se a atual diretoria, esfacelada pelos abandonos constantes de seus integrantes, é competente para gerir esse último ano de gestão até a próxima eleição? E se ainda seremos
surpreendidos por cobranças oriundas de últimas gestões catastróficas. No mais, passando pelo final do Campeonato Brasileiro, pela pré-temporada e início do Campeonato Carioca, está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Resta-me continuar acompanhando o Vasco através de nossos canais de informação e torcer para que a aposta nas pratas da casa dê certo, ao tempo em que 2020 seja um ano com menos surpresas financeiras negativas e uma eleição limpa no final do ano. Falando do time de futebol, não adianta ficar especulando o nome de jogadores para integrar o elenco do clube. Vejam a dificuldade para pagar os salários atrasados, não só dos jogadores, principalmente o dos empregados do clube, que ganham muito menos e vêm passando dificuldades. Por isso, não adianta esperar grandes contratações ou grandes nomes. Infelizmente, o Vasco está correndo atrás do dinheiro que nem foi impresso ainda pela Casa da Moeda para os próximos anos. Os compromissos futuros já estão sendo consumidos antecipadamente e não são suficientes para manter as contas em dia. A torcida tem que entender que milagres estão difíceis de ocorrer num mundo em que todo mundo está correndo atrás da sobrevivência. Isso não é só a realidade do Vasco, é a de todos. Como não passa pela cabeça dos sanguessugas do Vasco deixar o orgulho e a vaidade de lado e pensar somente no clube, a transformação do futebol do Vasco em clube-empresa, única solução para salvar a instituição, fica difícil de ocorrer. Somente um investidor de peso, com experiência e recursos para aplicar no segmento futebol, poderia salvar o Vasco. Como isso não passa pela cabeça dos vaidosos conselheiros e dirigentes, precisamos apoiar os jogadores que aqui estão, confiando que as jovens promessas, única esperança que temos, deem certo e nos ajudem a nos manter na turma de cima até que dias melhores ou um milagre ocorra para colocar o Vasco no topo. Infelizmente é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Apoie-nos e até a próxima.